Ação boa, barata e com grande pagamento de dividendos é o que eu irei olhar com vocês ao longo deste vídeo. Vamos começar conhecendo o que a Allied faz, meus amigos. A Allied é uma empresa que atua em 3 segmentos principais: distribuição, varejo e serviços no setor de tecnologia. Destes, o principal setor é o segmento de distribuição. A empresa atua distribuindo produtos de várias marcas conhecidas. Uma das principais parcerias da empresa é com a Samsung. No entanto, ela tem parcerias importantes com a Acer, Apple, Philco, Intel, Motorola, Xbox, Casas Bahia, C&A, Magazine Luiza, Amazon e várias outras empresas que atuam com produtos no varejo. A companhia, inclusive, tem participações relevantes no segmento de smartphone, em que no segmento de distribuição ela tem uma participação de mercado de quase 45% no último trimestre, e no segmento de notebooks, quase 19% de participação no segmento de distribuição, que é a principal operação da Allied. A companhia tem 4 centros de distribuição, 3 no Brasil, localizados na cidade de Serra, no Espírito Santo, Jundiaí, em São Paulo, e Extrema, em Minas Gerais. Então, as operações da Allied em relação ao seu centro de distribuição está localizado no sudeste do país. E ela tem um CD internacional localizado em Miami, que é onde está o centro de distribuição das suas operações internacionais. A companhia contava com 1.600 clientes, foi fundada em 2021 e é uma empresa relativamente nova na nossa Bolsa de Valores. A empresa foi lançada na Bolsa de Valores no dia 12 de abril de 2021 e sua oferta inicial de ações, o seu IPO, foi em R$ 18 por cada ação. Com isso, a companhia conseguiu arrecadar R$ 180 milhões. Em relação à cotação da Allied, se você olhar o histórico, hoje o preço está um pouco diferente. R$ 17,99 você vai consultar, que é o preço que estava ali em junho, julho de 2021. Só que não é isso que aconteceu. É porque esse preço está descontado do que a companhia pagou em dividendos ao longo de sua história. O preço que a ação foi lançada no mercado vai estar aqui na região dos R$ 7,50, R$ 8,00. Ou seja, a Allied, nos meses seguintes ao seu lançamento na Bolsa de Valores, chegou a se valorizar mais de incríveis 100%. Desde então, o preço do papel vem encolhendo, mas nem isso faz com que a empresa não seja uma companhia que dê para você dar uma olhadinha. Vale a pena investir nas ações da Allied? Vou olhar com vocês os principais pontos atualizados do resultado da companhia. No último balanço trimestral, a Allied apresentou um lucro de quase R$ 25 milhões, crescimento de 16% no EBITDA em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando vamos olhar os principais pontos, a receita deu uma leve encolhida após apresentar crescimentos ao longo de 2025. No primeiro trimestre de 2026, deu uma queda de 3%. A receita é a base de tudo, leve queda, vamos dizer que ficou estável. Na sua parte de distribuição, a receita subiu 2%, então vejo que da receita total, 1.159 milhões. 700 milhões de reais é da sua receita líquida da distribuição nacional, e a receita líquida da distribuição internacional está caindo bastante. No último resultado, 50% de queda. Essa receita é que explica a diminuição da receita da Allied em relação ao trimestre passado. A companhia está reduzindo muito a sua área de abrangência internacional. Em relação aos segmentos de destaques na parte de distribuição, smartphone, a Allied contava com a participação de mercado próximo de 45% e notebook 19%. Em relação ao setor de varejo, a receita apresentou uma alta de 8,5%, atingindo uma receita de R$ 388 milhões, impulsionada principalmente por produtos da linha Galaxy, como o S26, que é bem superior ao seu modelo anterior, que tinha sido lançado em fevereiro de 2025. Além disso, as lojas do varejo apresentaram excelentes resultados no fechamento do trimestre.
Aqui temos alguns destaques do setor de varejo. A companhia tem parcerias, como vimos, para o iPhone e várias outras marcas e equipamentos. Crescimento da parte de recondicionamento de equipamentos, que a Trocafy vem apresentando um crescimento exponencial, só que a receita gerada é muito reduzida. Lojas, aqui temos a companhia e vamos observar o lucro. Percebam que desde que a empresa foi listada na Bolsa de Valores, aqui é o primeiro trimestre de 2021, desculpem, e aqui é o primeiro de 2025 e o primeiro de 2026, percebam que a companhia não tem lucros crescentes e nem lucros em patamares recorrentes. O lucro dá uma subidinha ali em 2021, 2022 até o terceiro 2023, lá embaixo, no quarto 2024, 2023 sobe, depois de 2024 volta a cair, para no quarto trimestre de 2024 voltar a subir, 2025 cai, no terceiro trimestre dá uma pipocada e o lucro vem caindo. Então veja que são trimestres com lucros que ora sobe, ora cai, não é aquele lucro estável ou crescente. Esse é um dos pontos que explica o pouco interesse nas ações da companhia. No entanto, a Allied é uma empresa rentável. No entanto, também é uma empresa com uma margem líquida muito baixa. Para uma receita de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, ela apresentou um lucro de aproximadamente 25 milhões, que é uma receita em relação ao lucro, e com lucro em relação à receita muito pequeno. Pontos importantes. Aqui vamos dar uma olhada. Estrutura de capital. Apesar de ter margens pequenas, o lucro não ser assim tão estável, não ser crescente, ela continua pagando bons dividendos e com uma estrutura de capital bem sólida. No último resultado, a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA subiu um pouquinho em relação ao trimestre anterior, foi para 0,6 vezes, então a dívida próximo de zero, ela consegue cumprir o seu cronograma de pagamento de forma bem tranquila. Sua dívida bruta estava em 425 milhões, 430 milhões, ela tinha em caixa 290 milhões de reais e para uma dívida líquida de 141 milhões, ela conseguia um EBITDA de forma recorrente nos últimos 12 meses de 230 milhões mais ou menos. Ou seja, ela tem uma capacidade de geração de resultado muito maior do que sua dívida líquida, que você descobre reduzindo o que você tem em dinheiro menos o seu endividamento. Aí você pega e divide pelo EBITDA. E quando vamos olhar a capacidade de geração de caixa, infelizmente, no último resultado, a companhia queimou caixa, fluxo de caixa operacional de menos 28 milhões de reais. Dividendos da Allied. A Allied é uma empresa com alto nível de dividend yield, 24% nos últimos 12 meses. A empresa pagou mais ou menos R$ 1,16. Além disso, a companhia é uma das empresas que reduziu capital nos últimos anos e distribuiu os recursos aos seus acionistas. Foi uma redução de capital sem redução de ações e com o valor creditado para os acionistas. Então foi uma forma de pagamento de dividendos extraordinários. Ah, mas redução de capital não é dividendos, foi o que eu acabei de falar. É como se fosse, mas não é. Mas o recurso vai para o acionista. Então, se você tem aqui um preço de aquisição em R$6 e você recebeu R$2 de redução de capital e R$1 de dividendos, o seu custo de aquisição é R$3. Não importa a cotação hoje, o seu custo de aquisição é 3. É uma forma de você reduzir o seu preço médio, seu custo de aquisição. Quando vamos pegar cronograma de pagamento de dividendos, a empresa não tem mantido um cronograma de pagamento recorrente, vamos dizer assim. No ano de 2026, ela anunciou o pagamento de dividendos, na verdade, juros sobre capital próprio, que são proventos, no final de janeiro de 2026. Em 2025, ela anunciou apenas um pagamento, em agosto do ano de 2025. Em 2024, ela tinha pago em 2 datas, abril e dezembro. 2023, só em dezembro. 2022, só em abril. Então veja que ela não tem uma regularidade, mas geralmente é um pagamento no primeiro semestre e um outro pagamento no outro semestre. Ou seja, em 2026, podemos esperar pagamento de proventos pelo histórico, né, da empresa entre agosto
e dezembro de 2026. Quando vamos olhar indicadores, Dividend Yield passa dos 20%, PL de 1 e P sobre VP de 0,3. E você? O que você achou da Allied? Deixa aí abaixo no seu comentário. Se gostou, deixa seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.